Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8. Eu vou ler aqui o versículo 37. Acompanhe comigo, por favor. Romanos 8, 37. Mas, porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas, porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quais coisas? Quais? Vou ler a partir do versículo 33, acompanhe. Quais coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nisso que nós somos mais do que vencedores. A angústia, a tribulação, a luta, a espada, a fome, a guerra, a altura ou a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em todas estas coisas nós somos em Cristo mais do que vencedores. Eu vou reler o versículo 37, e cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz de Vida, em Santana, São Paulo, capital, Brasil, vai repetir em bom som e em alta voz após mim. Vamos lá? Mas, mais alto, minha gente. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo, o Senhor. Então vamos dar para aquele que nos amou a tal ponto de entregar a sua vida por nós, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Isso, continue. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa, inefável e incorrigível palavra vai ser pregada. Use a minha vida com poder, revelação, autoridade, e que elementos de profecias sejam liberados através desta palavra rema, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Levante as duas mãos aos céus e diga: ó Senhor, eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o meu coração está preparado para ouvir a sua voz. Vamos aplaudir ao Senhor novamente.
Por favor, podeis tomar assento. Cauã, por gentileza, divida a tela comigo. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Mais do que vencedores. O texto não diz que somos apenas vencedores. Diz que somos mais do que vencedores. Ainda que. Mas o nosso exercício, para que sejamos mais do que vencedores, é na fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus que se torna mais do que vencedores, tem que dar alguns passos e fazer inúmeras renúncias na vida. Do contrário, a pessoa não se tornará mais do que vencedora. Ela precisa fazer algumas renúncias. Eu poderia passar aqui o tempo inteiro, a noite inteira, falando de passos que nós temos que dar na fé para tornarmos mais do que vencedores. Não é só vencedor, diga comigo, mais do que vencedores, por Cristo Jesus. Então não é só vencedor, não é só ser vencedor, é mais. No entanto, todavia, estes dois passos, todos nós temos que dá-los. Eles não podem, em hipótese alguma, serem ignorados. E o primeiro passo é este: vencer as suas limitações. E acredite, todos nós temos limitações. Eu tenho, você tem, o rei Davi tinha, e outros heróis da fé também. Se você não vencer as suas limitações pessoais, ainda que você se torne um vencedor, não vai passar disso. Você vai ficar estacionado, porque as limitações pessoais te impedirão de avançar. E o segundo passo é este: nunca esperar a aprovação de todos. É um grande erro você procurar a aprovação de todos, mesmo dentro do seu lar. Você deve comunicar, sem dúvida, mas procurar a aprovação de todos, não. Porque se o sonho é seu, se o objetivo é seu, então você tem que ter a aprovação de um só. E esse disse: eis que estou contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Amém. Ele está contigo. Depois todos entenderão que você conseguiu. Mas não corra atrás da aprovação de ninguém. Vejam isso. O personagem central da nossa campanha é a história do jovem Davi. E o jovem Davi, ele teve que superar várias dificuldades familiares com o pai e irmão, e também a falta de aprovação de outros. Ele teve que vencer as suas limitações, porque como ele era jovem e pequeno, ninguém botava fé nele. Talvez seja assim com você. Talvez ninguém esteja botando fé em você, mas duas pessoas têm que acreditar. A primeira, você, e a segunda, Deus, porque Deus acredita em você e Deus te escolheu. Vejam, Davi teve que primeiro superar. Acompanhe comigo. Ele teve que superar, porque ele foi diminuído em valor pelo seu próprio pai. Ele teve que vencer essa limitação aí. Ele foi diminuído em valor pelo seu próprio pai. Eu falei domingo que o Jessé apresentou para Samuel os irmãos de Davi, mas não o apresentou. Só disse que Davi existia porque Samuel insistiu.
Então Davi teve que superar ou vencer essa limitação, pois ele foi diminuído em valor diante dos seus irmãos pelo seu próprio pai. Ele também era desprezado pelos seus irmãos. Quando ele foi levar a comida para o rei e para os irmãos, o irmão mais velho disse: o que você está fazendo aqui, Davi? Seu lugar não é aqui, o seu lugar é no curral, vai cuidar das ovelhas, seu lugar não é aqui. E aí Davi disse: que fiz eu agora, Eliabe? Indicando que este desprezo era antigo. Davi também foi desprezado pelo rei Saul. Ele foi desacreditado pelo rei Saul. Quando Davi disse: eu vou enfrentar o Golias, o rei olhou para ele e disse: quem? Tu? O rei desacreditou que Davi poderia, sendo ele um adolescente, vencer o grande guerreiro. Tanto é que pôs nele a sua armadura, e Davi disse: eu não consigo nem andar com essa armadura. Ele foi desacreditado. Tenta entender e perceber que o tempo todo Davi tem que vencer as suas próprias limitações. Quando ele consegue a autorização para ir à guerra, até o próprio inimigo menospreza Davi. Até o próprio inimigo, ou seja, Golias, menospreza Davi. Ele foi menosprezado, diminuído, humilhado pelo inimigo. Bem, mas vocês conhecem a história. Davi superou as suas limitações, dando o primeiro passo. E o segundo passo, ele não esperou a aprovação de ninguém. Ele já tinha sido aprovado pelo Espírito Santo. Não fique esperando a aprovação de ninguém. Deus já te aprovou. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?